Olá, seja bem-vindo ao meu canal DGS Prestação de Contas. Aqui nós vamos ter um espaço para discutir as principais questões sobre campanha eleitoral, contas partidárias e especialmente contas eleitorais. E hoje nós vamos conversar sobre a aplicação de fundos públicos em campanhas eleitorais. Existem dois tipos de fundos públicos que podem ser aplicados em campanhas eleitorais. O primeiro é o fundo partidário e o segundo é o Fundo Especial de Financiamento de Campanha Eleitoral. Hoje existe uma discussão bastante acentuada a respeito da possibilidade de utilização ou não desses recursos para o combate da Covid-19, uma pandemia que assolou a todos e que está consumindo os recursos da sociedade, do país, dos setores produtivos. Por que não aplicar os recursos públicos no combate à Covid? É possível, não é possível? Primeiro vamos discutir um pouquinho o que é cada um, para então verificarmos se é possível ou não. Bem, o fundo partidário, ele hoje é a principal fonte de financiamento dos partidos políticos. Desde que as empresas foram impedidas de fazer doações tanto para partidos políticos quanto para campanhas eleitorais, os partidos políticos sobrevivem, na sua grande maioria, dos recursos do fundo partidário. Estes recursos do fundo partidário, eles quase quintuplicaram de valor quando as doações de empresas foram proibidas em 2015. Esses recursos em 2016 passaram a se tornar muito vultosos. Só que os recursos do fundo partidário, eles não financiam apenas campanhas eleitorais, não. Eles basicamente servem para a manutenção do partido político. Podem financiar campanhas eleitorais? Podem. Mas não é muito relevante este percentual de recursos que acaba financiando as campanhas eleitorais, porque a manutenção dos partidos hoje se dá em grande parte com esses recursos, como já disse. Há também uma obrigação de aplicar 20% deste valor recebido de fundo partidário em uma fundação de pesquisa, doutrinação e educação política que os partidos têm que investir. Então acaba que a aplicação de recursos nas campanhas eleitorais ela é residual. Isso levou à criação em 2017, com o objetivo de financiar as eleições de 2018, que foram as eleições as últimas, em que nós elegemos presidente da República, governador do estado, senador, deputado federal e deputado estadual. Houve a criação de um fundo especial, um fundo público também, que se chama Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Eu chamo de FEFC, mas muitos colegas chamam de FEFEC. Bem, é um fundo especial destinado apenas às campanhas eleitorais. Quando este fundo foi criado, não houve uma definição legal de como ele deveria ser distribuído, e aí nós temos um problema muito grande, porque a distribuição dos recursos do fundo especial, ela pode, por exemplo, se concentrar em uma única pessoa. Você acha que isso é uma coisa indevida? Eu particularmente também acho, porque são recursos públicos e deveriam financiar de uma maneira mais equitativa os candidatos de um partido político. É claro que nós precisamos ter em mente de que cada partido político monta uma estratégia para a campanha eleitoral e investe naqueles candidatos que têm maior potencial, é claro. Mas, de qualquer maneira, a distribuição destes recursos ela acontece apenas de acordo com os critérios que o Diretório Nacional estabelecer. Então, o Diretório Nacional de um partido político define como esses recursos chegam nas campanhas eleitorais. O fato é que, se nas eleições de 2018 eles já não atingiram todas as campanhas eleitorais, imagine você numa eleição municipal, em que nós temos aproximadamente 500 mil candidaturas, 750 mil processos de prestação de contas, considerando os partidos políticos que vão estar aí envolvidos no processo. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha hoje, ele é de aproximadamente 2 bilhões de reais. Aí você vai me dizer, bom, mas 2 bilhões de reais é muito dinheiro, vamos aplicar esses recursos no combate à pandemia do Covid-19. E a toda hora nós vemos uma discussão, tanto da sociedade quanto da imprensa, nesse sentido. Inclusive já tivemos 2 medidas judiciais de juízes federais que determinaram que esses recursos fossem aplicados, sim, no combate à pandemia, para logo depois serem cassadas. Mas por que essas decisões foram cassadas? O judiciário não tem interesse em que esses recursos financiem o combate à pandemia? Não, a questão é muito mais simples do que isso. Não é uma questão de interesse, de relevância, não é nada disso.
é uma questão meramente legislativa. É que tanto o fundo partidário quanto o fundo especial de financiamento de campanha, eles têm uma destinação exclusiva, por lei, para aquelas finalidades. O fundo especial de financiamento de campanha, como acabamos de ver, apenas para financiar campanhas eleitorais. O fundo partidário, para manter o partido político, para desenvolvê-lo em determinados tópicos específicos de destinação desses recursos e também para financiar campanhas eleitorais. O fato é que o fundo partidário tem a sua destinação expressa na Lei 9.096. Que lei é essa? É a Lei dos Partidos Políticos. E o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, ele tem uma destinação expressa também na Lei das Eleições, a Lei 9.504. Então, qual é a solução para destinar, por exemplo, esses recursos para outra finalidade, como o combate à Covid-19? Apenas e tão somente alteração legislativa. Não há nenhuma medida judicial que possa se manter na aplicação desses recursos, destinando-os a combate à pandemia, porque eles têm uma destinação legal específica. E aí você vai me perguntar assim, mas você é a favor, é contra a destinação desses recursos para o combate à epidemia, que é tão grave no país? Eu vou lhe dizer mais. Eu penso que os recursos públicos eles precisam ser destinados às funções básicas do Estado: saúde, educação e segurança. E aí o combate ao Covid, sim, se enquadra no quesito saúde. Então, um Estado que não consegue prover as necessidades mínimas, as necessidades básicas da sua população em educação, saúde e segurança, deveria destinar prioritariamente todos os seus recursos para isso. Isso porque o Estado não é um personagem fictício ou inexistente. Ele existe em função da sociedade na qual ele está estruturado. E é a sociedade que precisa dizer para onde esses recursos devem ser destinados. Na democracia em que nós vivemos, e assim eu espero que se mantenha, é preciso respeitar os 3 poderes constituídos: executivo, legislativo e judiciário. Então, não é o judiciário quem vai dizer onde esses recursos devem ou não devem ser aplicados, assim como também não pode ser o executivo. Se foi a legislação que estabeleceu a destinação desses recursos, é apenas e tão somente o poder legislativo quem pode decidir isso. Nós precisamos de um projeto de lei que tramite regularmente na Câmara Federal e no Senado, que então possa ser sancionado pelo presidente da República, e se esta for a decisão, aí sim esses recursos podem ser destinados ao combate à pandemia. O Congresso Nacional, como todos nós sabemos, ele representa a vontade da população. Então, se a vontade da população, traduzida na vontade legislativa daquilo que obviamente é possível e é legal, for essa da destinação dos recursos para fins de combate à pandemia, é preciso que nós tenhamos uma alteração de lei, tanto da Lei 9.096 em relação aos recursos do fundo partidário, quanto da Lei 9.504, a Lei das Eleições, quanto à destinação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. E aí quem vai determinar é a vontade política. Nós não temos o certo e não temos o errado aqui. Nós temos a decisão legislativa que deve prevalecer. Nem tudo se resolve com decisões judiciais. Nem tudo se resolve com eventuais decisões administrativas. Nesse caso específico, uma eventual destinação desses recursos precisa vir do Poder Legislativo. E aí você pode perguntar, mas e o financiamento das campanhas eleitorais, como é que ele vai acontecer? Esse é o nosso grande problema hoje. O que financia as campanhas eleitorais? Basicamente, os recursos próprios dos candidatos, doações de pessoas físicas, e no Brasil nós não temos tradição de doação de pessoas físicas para processos eleitorais, e os recursos públicos, que hoje são majoritários. Agora, se temos como prioridade, neste momento, o combate a uma pandemia que afeta toda a nação, nós precisamos de uma alteração legislativa.
Nós vamos discutir melhor sobre o financiamento das campanhas eleitorais, vamos abordar a participação das pessoas físicas em outros vídeos. Me acompanhe por aqui. Se inscreva no canal, ative as notificações para que você seja avisado de quando publicar novo vídeo, e eu vou fazê-lo semanalmente, mais de uma vez por semana. Me siga nas redes sociais do meu canal profissional, tanto no Facebook quanto no Instagram, e lá nós vamos acompanhar dia a dia as questões das campanhas eleitorais e dos partidos políticos no que se refere ao seu financiamento. Obrigada! Até lá!